diminuição do tamanho do Estado através do liberalismo econômico, né? E já agora pretende cortar gastos, cargos de confiança e diminuir o número de secretarias. Agora, além disso, entre os serviços, as atividades prestadas pelo Estado, quais que devem ir para a iniciativa privada no governo seu, que isso poderia, já tem alguma focalização passada? Bom, se eu tivesse que tornar mais eficiente a nossa administração em algum setor, seria no setor de águas. Eu penso que a CAGES, no atual quadro, no atual cenário, não vem desempenhando, notadamente na questão do saneamento e do reaproveitamento, da questão das águas já utilizadas, o potencial que nós teríamos para desenvolver o Estado. Com relação à questão da diminuição do Estado, são várias as secretarias que se sobrepõem. Nós temos, por exemplo, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário e a Secretaria da Agricultura. Por quê? Por que razão nós temos duas secretarias fazendo a mesma coisa? E a exemplo destas duas secretarias, outras tantas podem ser mencionadas. Observe-se que o desenvolvimento industrial, especificamente o desenvolvimento industrial do nosso Estado, ele não pode estar afastado de questões de meio ambiente. E me explico, meu caro Anderson. O que nós temos é a impossibilidade de se desenvolver qualquer coisa em termos industriais sem impactar, em alguma medida, o meio ambiente. E se nós temos duas secretarias, com duas tônicas, com duas agendas, com dois secretários, que não tenham a sensibilidade de ponderar os valores em jogo, aí nós temos uma ineficiência, exatamente por conta de pessoas pensando, cada um a seu modo, uma atividade que deve ser, sim, entregue o mais rápido possível ao povo cearense para que possa permitir que a iniciativa privada produza riqueza. O candidato do seu partido à presidência, Jair Bolsonaro, agora está tendo que ficar afastado um pouco da campanha por questão da hospitalizada. E aí, com ele fora da campanha eleitoral, agora no primeiro turno pelo menos, aumentou sua responsabilidade aqui para levar esse palanque do Bolsonaro no Ceará. Já tem alguma mobilização que possa isso comentar? Inegavelmente. Eu até 3 meses atrás era uma pessoa comum, uma pessoa do povo mesmo, um professor universitário que, também advogado combativo, sempre se indignou e se resignou, mas, por outro lado, nunca teve acesso a qualquer estrutura ou agremiação partidária que me permitisse amplificar a voz do povo, dizendo aquilo que estava engasgado na garganta do povo há muito tempo por conta dos desmandos e descasos de nosso Estado. Eu fui chamado pelo partido, pelo PSL, por Jair Bolsonaro, para exatamente concorrer ao governo do Estado com 2 responsabilidades antes, logicamente, de vencer o pleito. Primeiro, de dar exemplo, de mostrar como homens de bem fazem a política. Segundo, inspirar cada um dos deputados federais e deputados estaduais do meu partido, para que mesmo em momentos de tentação se mantivessem firmes nos propósitos e nos ideais que nós defendemos. Em um determinado momento, por conta de um ato vil e covarde, eu acabei, ao invés de simplesmente fazer uma candidatura, o que já seria algo grandioso para um homem comum, antes de fazer uma candidatura ao governo do Estado completa, eu ser chamado para fazer uma candidatura ou para fazer a campanha pela presidência da República, substituindo Jair Bolsonaro, aquele que tenho como líder. E isso é uma responsabilidade que foi trazida até mim e que não recuarei 1 milímetro sequer, exatamente por conta de um comando bíblico que ele mesmo citou ao eu retrucá-lo com relação aos melhores nomes que eventualmente poderiam ter em relação ao meu, numa demonstração talvez até de humildade, mas perceba que é humildade para comigo e não para com os representantes que aí estão, porque afinal de contas, o que nós tivemos foram pessoas como, por exemplo, o Lula na presidência da República, o Dilma também na presidência da República, Cid 1, Cid 2 e Camilo, que se mostram absolutamente ineficientes. Quando eu digo que entendo que teria pessoas melhores posicionadas do que eu, era exatamente por conta de uma humildade que a academia, que a pesquisa acaba impondo àqueles espíritos. Mas em um determinado momento fui chamado, não só para fazer uma campanha a governador, como a campanha à presidência da República, e eu, dizendo a ele isso, ele me disse, não se preocupe com a capacitação.
E aí citou uma passagem da Bíblia que diz: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E eu hoje me vejo fazendo uma campanha para governador do estado, mas também para a presidência da República, levando a mensagem de Jair Bolsonaro aos 4 cantos do meu estado, com muita honra, com muito orgulho e dando exemplo. E aí, ainda nesse assunto, em relação ao Bolsonaro, você fala bastante do candidato que persegue a presidência, de modo a se apresentar ao eleitorado como o candidato dele para o governo do estado. E segundo a última pesquisa eleitoral do Instituto Amplo, você está com 1,4% das intenções de voto, enquanto o Bolsonaro está com 14% aqui no Ceará, que é 10 vezes mais. Por que essa associação entre você e ele não tem dado esse resultado para os eleitores? Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: o meu alinhamento com Jair Bolsonaro é um alinhamento ideológico e principiológico. Nós acreditamos no liberalismo econômico e acreditamos no conservadorismo. Por outro lado, a minha campanha é jejuna. Não é a falta de recursos que vai me fazer deixar de disputar ou inviabilizar o meu pleito. Por outro lado, a mensagem para fazer chegar aos quatro cantos do estado, aos rincões mais distantes, é algo que precisa de algum dinheiro. Veja que até o programa eleitoral gratuito não é tão gratuito quanto pode o nome sugerir. O que nós temos é gastos com produção, com edição e distribuição desse material para chegar às mãos dessas pessoas. E esse dinheiro, às vezes, ou como foi o caso, nos fez falta. E o que eu digo é o seguinte, para aqueles que entendem a minha pessoa como a de Jair, algo próximo no que diz respeito à ideologia, estão certos. Nós pregamos as mesmas coisas. Por outro lado, eu também digo o seguinte: não concordamos em absolutamente tudo, mas o que nos difere não vai fazer absolutamente diferença na cabeça do eleitor no que diz respeito, no geral, à escolha, porque ambos somos pessoas de bem e bem intencionadas com relação ao futuro do Brasil e de nosso povo. É claro, nós temos aquelas linhas gerais, mas também propostas específicas. O que eu tenho para o governo do estado do Ceará é, logicamente, alinhado com aquilo que é ditado pelo governo federal, pelas ideias do liberalismo econômico de Paulo Guedes e os economistas que fazem parte de sua equipe, a exemplo de Paulo Coutinho. Mas também tenho propostas para o estado do Ceará para consertar esses desmandos e desmantê-los que pelo menos essas últimas 3 administrações vêm produzindo de forma implacável, notadamente no bolso do contribuinte, daquele que paga imposto. Nessa eleição tem central a questão da segurança, né? E parte considerável do problema também está ligada às próprias unidades prisionais, que são divididas muitas vezes em facções criminosas, com cada unidade ficando aí com uma facção específica. Isso é uma coisa que você critica e que o governo diz que é para reduzir a violência dentro dos presídios. Aí como é que se deve fazer? Deve misturar presos de diferentes facções e, nesse caso, como impedir que a guerra entre as facções continue dentro das unidades? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é parar de tratar presos como se estivessem já institucionalizando o crime aqui no nosso estado. Quando você reconhece uma facção ou outra e pergunta ao preso a que facção você pertence, para alocá-lo dentro dos prédios, para que não haja uma guerra, que você, responsável pelo braço armado do estado, responsável pela segurança pública do estado, responsável pela segurança dos presídios, não consegue evitar, você procura um caminho mais fácil para resolver o problema da sua ineficiência, e é isso que eu quero combater. Com relação a esse tipo de reconhecimento, isso tem desdobramentos. Sim, porque quando você pergunta a que facção você pertence e coloca esse preso, essa pessoa, e eu não estou falando do preso provisório, eu não estou falando daquela pessoa, um homem de bem que eventualmente comete um crime, porque o crime, sob a minha perspectiva, sob a perspectiva de um criminalista, é um acidente na vida de um homem de bem. Não é desses que estamos falando, apesar deles comporem 40% do percentual. Aliás, 40% da população carcerária do nosso estado, presos provisórios, estão mais ou menos nessa monta. Ainda assim, quando você chega e já tem a certeza de que aquele sujeito é um bandido, um acelerado, um criminoso, alguém que faz do crime o seu
a sua forma de viver dentro da sociedade e você pergunta a ele alocando em prédios, você acaba institucionalizando essas facções criminosas e pior, dando a cada uma delas sua própria sede e para agravar a situação sobre uma segurança armada do Estado, porque afinal de contas o Estado acaba fazendo a segurança desses presos que aí estão e os seus chefes acabam dando coaching dentro da prisão para aqueles neófitos, para aqueles recém-chegados ao mundo do crime. E a possibilidade de isso ser revertido e os presos de diferentes facções ficarem juntos nas mesmas unidades. A onda de violência não poderia aumentar? Como é que isso poderia ser resolvido? Meu caro, a onda de violência, ela já está num estágio absolutamente caótico, escatológico. É porque não foram divulgados nos meios de comunicação vídeos das barbáries que lá acontecem. Exatamente porque nós temos agentes prisionais em número insuficiente para manter a segurança dentro dessas unidades prisionais. Nós temos simplesmente um pouco caso do Estado com relação às próprias estruturas dessas unidades prisionais. E aqui, meu irmão, eu não estou falando de nada que a população já não saiba. Até pouco nós vimos, não faz muito tempo, presos jogando futebol com a cabeça de outros presos. Isso já sob a égide dessa atual administração. Nós estávamos vendo em vídeos viralizados na internet futebol com pessoas decapitadas, com a cabeça de pessoas decapitadas, e isso é grave. E você me dizer que nós já não estamos vivendo um estado de absoluto descontrole, aí vem o governador do estado e diz: a segurança pública está sob controle, está tudo sob controle. Pois se está sob controle, mande parar. Mande parar porque a gente já não aguenta mais. Se está sob controle, determine, dê a ordem, pare para ver se param. Esse tipo de coisa que nós precisamos realmente enfrentar. A luta vai ser dura, não estou dizendo aqui que vai ser fraco. Nós vamos ter que tomar decisões absolutamente dolorosas, mas necessárias. E não só nessa pasta, mas em outras tantas, tão grave quanto. Porque nós estamos falando aqui de segurança pública, porque afeta indistintamente qualquer cidadão que queira comprar um pão na padaria, um remédio na farmácia. Eu saindo de casa a pé ou de moto, a pessoa que me assessora, a Socorro, diz: você vai a pé, doutor, é perigoso, já não se tem mais pessoas no meio da rua. E isso nós precisamos inverter. Nós temos que, ao invés de manter as pessoas encarceradas dentro das suas residências com medo, nós temos que levá-las para a rua e também dar a elas a oportunidade, aí lógico não é uma pauta do governo estadual, mas sim federal, defendida por Jair, que arme a população que deseja, logicamente preenchidos os requisitos, a arma. Para quê? Para a população na rua, pelo menos 2 ou 3 ali num quarteirão armado. Eu quero ver qual é o bandido que vai ter coragem de investir contra esta população que está ali fazendo a proteção uns dos outros. Se você não gosta de armas, que não compre. Se você não quer armas, que não adquira e que não tenha o trato. Mas dá à população também a oportunidade de se defender. O que não se pode ter? Simplesmente uma população desarmada e os bandidos investindo cada vez mais em cima delas, queimando ônibus. O poder público negociando com facções criminosas. Qualquer país que tenha um movimento insurgente, a primeira coisa que ele faz é o quê? É não reconhecer esses insurgentes ou esses beligerantes, sob pena de ativar o quê? O direito humanitário. Aqui não, nós reconhecemos institucionalizado essas facções criminosas, dando nome, dando prédios, dando a segurança. Mas mais grave, ou tão grave quanto essa questão da criminalidade, como eu acabei de dizer, é questões outras, como por exemplo o saneamento básico. Nós temos o saneamento, nós não temos absolutamente nenhum tipo de projeto responsável aqui em saneamento básico, e eu digo isso porque pesquisei, e se tem, cadê esse projeto? E a falta de saneamento básico, isso já não é mais passível de discussão, Anderson. É algo que ou é enfrentado, ou nós iremos ter doenças aqui medievais. Ou essa questão é enfrentada, ou a saúde nunca vai ser resolvida. Cada real que se investe no saneamento básico, isso já não se admite mais discussão. São R$4 que se economiza na saúde.
E do jeito que nós estamos aqui, na segurança pública, na questão do saneamento básico e, logicamente, na saúde, nós vemos em toda e qualquer pasta que este governo coloca a mão uma completa tragédia. Até mesmo na pasta de educação, que era a menina dos olhos deste governo, nós estamos vendo que esse percentual de estamos aqui com as 82 das melhores 100 escolas, é fraude. Fraude. Alunos bons fazendo prova por alunos ruins, e isso não é numa escola, isso foi isso já foi verificado pelo mesmo repórter que disse que eram 1, 2, 3 escolas, são em 10 escolas. Delegados de polícia sendo afastados porque estão investigando isso acontecer. Me perguntem os nomes, e eventualmente que eu ofereço esses nomes. Tá certo? Agora, o que a gente não pode deixar? Que essa maquiagem, que isso tudo que ele entende... Perceba, nós temos com relação à pasta da educação, Anderson, adiantando já que nós estamos tocando nesse tema, algo muito grave no nosso Estado. Nós não educamos para a cidadania, nós educamos simplesmente para se passar em vestibular, nós educamos para atingir patamares em termos percentuais que nos autorizem a receber os dinheiros vindo por essas performances magníficas, mas chegamos, e aí eu posso falar com uma certa propriedade e permissão para um trocadilho infame, de cátedra, porque me vêm alunos egressos da rede pública que conseguem, de fato, ler um texto, mas não conseguem dele extrair qualquer significado útil, e isso é grave. Aluno já não reprova mais. Nós passamos a mão... Pois não. As pesquisas estão apontando Camilo isolado na frente e o general Teófilo logo atrás. Né? Vocês, claro, trabalham pensando no segundo turno, mas na hipótese de haver um segundo turno entre esses dois, Camilo e Teófilo, você ofereceria seu apoio a eles? Uma coisa é certa, todas as vezes que eu me vejo em alguma medida concordando com a atual administração, sabe aquela sensação de estar errando? É como eu me sinto. Então não há a menor possibilidade, o menor risco de se ter qualquer tipo de aliança com o PT ou com qualquer um que apoie a atual administração. Considero particularmente o general, que é o meu concorrente, também ao governo do Estado, um homem de bem. Por outro lado, entendo também, com devido respeito a um homem que dedicou tempo de sua vida a uma carreira honrosa na administração militar, que ele está no partido errado. Está no partido errado e que já se provou ser um partido de esquerda. A única opção no estado do Ceará de direita sou eu. Eu me apresento com as credenciais necessárias para fazer jus à bandeira de Jair Bolsonaro e sim, considero uma pessoa boa, mas dentro de um partido de esquerda que não tem e que já fez várias vezes dobradinha com a esquerda, notadamente com o PT, e que levaram invariavelmente essas dobradinhas à situação caótica que nós experimentamos hoje. Só uma mensagem para finalizar. Digo a todos aqueles que me veem que me apresento como uma melhor opção, porque tenho a honra como a única referência que pode matizar em si todos os predicados que eventualmente um homem de bem tem. Digo mais, não sou técnico e não me proponho ser técnico em absolutamente tudo, mas também sei o que é necessário para ser um bom governador, que é decidir bem. Tudo aquilo que cai na mesa de um governador, por definição, é algo grave, algo urgente, algo que nem mesmo um secretário da pasta, com todo o conhecimento técnico, conseguiu decidir. E aí cai na mesa do governador, que tem que tomar decisões muitas vezes de ordem moral, que tem que, enfim, dizer se é certo ou errado. E eu tenho os referenciais teóricos e empíricos capazes de me fazer decidir bem, orientado também por valores cristãos, que me fazem trilhar um caminho da bondade. Por outro lado, não serei também complacente com determinadas práticas que já colocaram o nosso Estado nesse ocaso, nesse desastre que nós estamos vivendo. Não serei tolerante e complacente com práticas de corrupção. E aqui eu estou falando uma promessa, sim, de governo que pretendo enfrentar. Eu não digo que com isso
eu vá promover caça às bruxas, não é essa a ideia, eu vou governar para frente. Mas aqueles que já estejam mal acostumados, com práticas absolutamente deletérias e prejudiciais à nossa sociedade, se continuarem com a prática que levou à corrupção a níveis de baixo escalão, aí, meu amigo, você vai ter um problema sério e eu acho melhor pedir para sair. Digo também o seguinte, sou o único candidato que tem a liberdade para escolher todo o seu secretariado por critérios meritocráticos, sem ter feito qualquer conchavo político para me colocar no poder. Chegando ao poder, não há uma agenda de empresários ou pessoas que tenham bancado a minha campanha para tirar do governo do Estado um proveito maior do que aquele que a própria atividade econômica recomendaria. E digo mais, vou poder fazer um governo para o povo, para a sobrevivência do povo, que é a minha luta, para a sobrevivência do povo, para o desenvolvimento do indivíduo, para a proteção da família como célula da sociedade, para o desenvolvimento do Estado, e nessa ordem. A sobrevivência do povo, concedendo a segurança pública, por óbvio, segurança, mas também outras seguranças, como a segurança hídrica, levar água para o nosso povo e não para empresas, segurança alimentar, saúde, saneamento básico, claro, mas também dando a oportunidade de indivíduos terem acesso para levá-los ao limiar de suas potencialidades e fazer do nosso Estado grandioso novamente através da produção dessa riqueza. Muito obrigado, meu irmão.